Shalom a todos, hoje é 25 de dezembro de 2022, eu estou num país que está no inverno e com esse frio eu fico em casa, mas uma das coisas que eu amo fazer é vídeos, é lives, é estudos, é assim, leitura bíblica, né? Os estudos, eles sempre mudam, porque vem alguém, descobre algo novo, e os estudos da Bíblia, eles mudam. Então, eu não me prendo muito a estudos, ok? Eu não me prendo muito a estudos. Eu gosto mesmo é de ler a Bíblia do jeito que ela é e sentir que Deus vai me ajudando a entender ela. Já ia dizer assim, a capire. Capire, porque é entender. O verbo capire seria o verbo entender, né? E então nós estávamos na leitura Daniel. Faz tempo que eu já tinha começado essa leitura. Porém, però... Gente, eu estou há 6 meses num lugar que fala língua italiana. E eu não posso, sim, ficar ausente dela, porque se eu sair fora ali na rua, no mercado, em qualquer com os meus amigos da Itália, ou na igreja, eu tenho que falar essa língua. Aqui dentro de casa eu fico à vontade, mas fora eu tenho que falar, ok? Então, mas eu já falei bastante hoje, eu preciso começar a leitura do Daniel. O que eu ia dizer é que já era para mim ter terminado esse livro. Primeiro eu fiz Isaías e depois eu entrei em Daniel, que é assim maravilhoso. Se você ler Daniel, você vai entender o que está acontecendo no Brasil, inclusive agora, com tudo isso que está acontecendo aí, tá, gente? 25 de dezembro de 2022. 22, o ano que a cabeça do brasileiro mudou, que o brasileiro acordou e começou a ver o precipício, e o brasileiro não quer cair nele. Por isso está acontecendo tudo isso, ok? Então, mas aí eu moro, quando estou aqui, eu moro com a minha filha, 4 netos, estou em viagem. E aí tava muita correria na última semana, nos últimos 15 dias para essa viagem, e eu acompanho coisas do Brasil e sou brasileira, desejo bem pro Brasil. E aí se o Eterno me dá graça também, 2023, tudo tiver na Santa Paz, eu pretendo ir aí no Brasil. E aí, gente, já que eu tô falando, pois eu tenho meus 2 filhos que moram aí e mais 3 netos aí, ok? Um neto de um filho e 2 de outro filho. E tem a minha filha que mora aqui, que ela sozinha me deu 4 netos, ok? De um casamento só, viu? Então é isso. Então tava assim, muito corrido, e eu já era para ter terminado Daniel, só que eu parei. Aí eu voltei. Ontem eu fiz o capítulo 7. Gente, que benção, o capítulo 7 de Daniel. Gente, quanta revelação. Gente, sabia que o evangélico ele tem que ler os profetas? Sabia que em Efésios fala que é para permanecer na doutrina dos profetas e dos apóstolos, ok? Então, se alguém vir com essa história para você, que não, para não ler os livros antigos da Bíblia, ixi, fica longe dessa pessoa, ok? Fica longe de quem não aceita os livros novos da Bíblia e fica longe de quem condena os livros antigos da Bíblia, porque é uma biblioteca, é completa, você não pode tirar, você tem que saber entender, e Deus nos dá a graça de entender, ok? Gente, eu acho que eu não tô assim tão branca, eu acho que eu não tô assim tão branca, talvez é o reflexo
da touca, do... Isso aqui é um chale, né? Aí no Brasil a gente fala um chale. Aqui é a charpa, charpa, com S, charpa, como se fosse um X, charpa. Então eu andei aprendendo na internet algumas formas de usar a charpa. Aí eu comprei esse brocho, e aí você se arruma, sem precisar se arrumar, você já está arrumada dentro de casa, só com uma charpa, ok? Mas eu tô me sentindo assim muito branca. Nossa, essa live aqui já daria para fazer uma live mesmo. Eu preciso de gente inscrita, 1000 pessoas inscritas no meu YouTube para mim fazer live no YouTube, porque eu amo fazer live no YouTube, com a graça de Deus, em nome de Jesus vai dar certo. Logo, logo vou ter os 1000 inscritos, mais a quantidade X de vídeos, ok? Para mim fazer direto. Eu faço no Instagram, no Facebook, mas fica lá, não dá para passar. Então eu tenho que gravar separado aqui no celular para me poder passar para o YouTube. Por enquanto é assim, tem que gravar na memória do celular. Já comprei até um outro celular. Gente, há 4 anos atrás eu fui em Israel. Esse pingente aqui é as cores lá dos sacerdotes. Amo ele. Vamos lá na leitura de Daniel 8, ok? Vamos ver. Para mim é uma surpresa, gente. Eu já li Daniel, mas não guardo tudo na cabeça. Então, quando eu tô lendo, vai assim, voltando as lembranças e... nossa, é uma bênção. Quem gosta de Apocalipse tem que ter Daniel junto. Senão você não vai entender nada. Ok? Vamos lá? Começar a leitura de Daniel 8. E vice-versa, Daniel e Apocalipse, Apocalipse e Daniel. Então não dá para você separar os livros antigos da Bíblia dos novos. Não dá, não dá. Não vai na cabeça dos outros. Não vai na cabeça de quem se fechou numa caixa de fósforo. Vamos lá? Daniel 8, começando no versículo 1. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio, ok? Então, o livro de Daniel, ele começa com o sonho do Nabucodonosor, toda aquela história, depois vem escrita na parede, mas agora é o capítulo 7, e também agora no capítulo 8, é as visões de Daniel. Ontem foi muito interessante, gente, muito, 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 ver o 7 sobre os 4 animais. E quem é o último animal? O animal que Jesus de Nazaré, na sua volta, vai jogar no fogo, ok? Esse animal representa reinos. Besta fera, selvagem. Não tem um outro animal para comparar com esse quarto. Nós falamos ontem, ok? Aí vamos lá, vamos aqui ver, né? Daniel, ele continua tendo as visões, ok? A gente vê de ontem do capítulo 7 e hoje do capítulo 8. Aqui o versículo 2 diz assim: E vi na visão acontecendo, quando vi que eu estava na cidade de Suzã, na província de Elão. Vi, pois, na visão que eu estava junto ao rio Ulai, ok? Às vezes fala a visão da cabeça, não é da cabeça, é na mente. Tem uma parte da mente que Deus revela as coisas espirituais, ok? Não é que ele estava lá naquele rio, não é que ele estava olhando assim para o céu, não, gente. Na mente, Deus estava dando todas essas revelações para ele à noite, provavelmente, enquanto ele dormia ou meditava, não sei, gente.
Mas não sei se aqui tem os detalhes, só fala que é à noite. Vamos lá, continuar? E levantei meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 pontas, e as 2 pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra, e a mais alta subia por último. Então, essa é a visão do carneiro, das 2 pontas, que é 2 chifres, tá, gente? Essa tradução eles usam ponta, mas a gente sabe que é chifre. Chifres porque representa poder. Ponta pode ser ponta de qualquer coisa. Aí chifre representa poder, ok? E então, quando fala, ele levantou os olhos, não quer dizer assim que ele levantou assim literalmente, como eu estou fazendo, levantou os olhos. Não, gente. Quando você tem um sonho, você está dormindo com o olho fechado, mas você vê. É parecido, ok? Tem umas pessoas que literalmente elas têm visão de olho fechado, acordada. Deus já me mostrou coisas em sonhos que eu só fui entender depois. Eu ainda não sei discernir muito, mas depois que acontece, aí eu... Ai, agora eu sei por que eu sonhei assim, assado. Então, ele teve essa visão... Ele teve essa visão de um carneiro com 2 chifres. Agora, versículo 4. Vi que o carneiro dava marradas para o oriente. Marradas, chifradas, ok? Para o oriente e para o norte. Para o oriente e para o norte, ok? Não é oriente, é ocidente, preciso ler direito. Ocidente. Europa é ocidente, ok? Quando outra vez você lembrar do ocidente, lembra da Europa. Mas tem uma parte oriental na Europa, mas já é lá nas divisas da Europa, ok? Mas normalmente fala ocidente, Europa, depois entra as Américas e tudo isso, ok? Então vamos lá. Então vi o carneiro, dava amarradas para o ocidente, para o norte e para o meio-dia. E para o meio-dia. Dava para o meio-dia. O meio-dia é quando o sol tá no meio do céu, que a gente vê, não é? Ok. E para o meio-dia. E nenhum animais podiam estar diante dele. O carneiro estava ali violento, dando chifrada para o ocidente, ok? Para o norte do ocidente, ok? E diz que para o meio-dia, se dá a entender que é olhando o sol lá em cima, no meio do céu, que eu consegui entender, não sei, talvez deveria ter visto outra tradução, mas é o que está escrito aqui. E vamos continuar. Então, esse carneiro estava assim, ok? Nenhum outro animal podia estar diante dele. Não, os outros animais não se atreviam, nem mesmo o leão se atrevia a estar diante desse carneiro, ok? Nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão, e ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. É a primeira vez que eu vejo falar de um carneiro desse jeito, ok? Vamos lá. E estando eu observando, ok? Eis que um bode vinha do ocidente. Tudo do ocidente. O carneiro começa a dar chifrada para o lado do ocidente. Daqui a pouco aparece um bode. É isso aí, um bode. Nós sabemos o que o bode representa, mas vamos ler aqui, vamos ver o que esse bode representou aqui. Vamos lá.
E estando eu considerando, eis que o bode vinha do ocidente sobre toda a terra, do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Ele estava voando, um bode voador. Ou ele andava no ar. Era assim que o bode fazia, ok, gente? E aquele bode tinha uma ponta notável, ou um chifre notável. Tinha que entre os olhos. Então você pensa, do lado de lá tá vindo um carneiro com 2 chifres, que chifrava tudo. De frente dele aparece um bode. Entre os olhos do bode aparece um chifre. Aqui fala uma ponta, mas é chifre. Essa tradução aqui não apoia muito esse negócio de ponta, mas foi a tradução que eu escolhi, vamos lá. Mas é bom que a gente sabe o que significa chifre, né? E aí, no meio dos olhos, imagina lá uma cara de um bode e no meio dos olhos sai um chifre. Ok? E dirigiu-se ao carneiro, que tinha duas pontas, 2 chifres, ao qual eu tinha visto diante do rio. E correu contra ele com todo o ímpeto da sua força. E agora? Tinha um carneiro com 2 chifres que ninguém tinha coragem de enfrentar ele. De repente aparece um bode. E, biblicamente, nós sabemos o que representa o bode. Ok? E não só na Bíblia, mas por aí tem umas seitas que usam o bode. E aí ela vem um bode com chifre no meio, entre um olho e outro. E vem com todo o ímpeto da sua força. E o vi chegar perto do carneiro. Irritar-se contra ele. Irritar é fichinha, gente. Ele estava furioso, odiando o carneiro. Ok? Contra ele. E feriu o carneiro e lhe quebrou as 2 pontas. E quebrou os 2 chifres. O bode, com um chifre entre os olhos, veio e enfrentou o carneiro que ninguém tinha coragem de enfrentar. O carneiro que tinha 2 chifres, poderes. Ele veio com o bode com um chifre, veio e feriu o carneiro, lhe quebrou as 2 pontas. Com o chifre ele quebrou 2. Pois não havia força no carneiro. De repente o carneiro ficou sem força para parar diante dele. O carneiro ficou sem força. E o lançou por terra. O bode veio com o chifre, derrubou o carneiro que ninguém tinha coragem de enfrentar, quebrou os 2 chifres do carneiro e derrubou por terra e pisou os pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro de sua mão. Estou dizendo que esse livro de Daniel, ele fala direitinho sobre os finais dos tempos, é porque tem coisas que ainda não aconteceu, então as pessoas não entendem. Ok? Vamos lá? Agora o 8. E o bode se engrandeceu em grande maneira, mas estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada. Aí o bode tava, agora eu com um chifre só consegui quebrar o carneiro, que todo mundo tinha medo, consegui quebrar os 2 chifres dele, derrubei ele por terra.
E o bode estava se achando tal, o maioral. O que aconteceu? Estando na sua maior força, falando do bode, aqui no 8, ok? Aquele grande chifre foi quebrado. E subiram no seu lugar 4, também notáveis, para os 4 ventos do céu, ok? Então, quebra uma coisa, mas nasce outra, porque ainda não é o fim. Ele quebrou os 2 chifres do carneiro, que ninguém tinha coragem de enfrentar o carneiro. O bode veio e quebrou os 2 chifres do carneiro. Mas aí, o chifre do bode também é quebrado. Mas no lugar, nas 4. Gente, isso são reinos. Reinos, reinos, reinos. Que já houve e que está acontecendo na terra até o dia de Jesus voltar para julgar as nações, ok? Ok? Então, nasceu 4 chifres para os 4 ventos do céu. Como assim? O céu tem 4 ventos? Bom, nós temos os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, né? Gente, conforme eu me lembro aqui, né? Norte, sul, leste, oeste. Então, ele tinha esses 4 chifres contra os 4 ventos. Nasceu daquele bode. Cresceu muito para o meio-dia. Cresceu para cima, para o meio-dia. Lembra que o meio-dia representa o céu lá em cima, no meio do céu? E para o Oriente, agora também já está pegando o Oriente. Já ele veio do Ocidente, Europa Ocidental, lembra disso? E os outros países, nações também ficaram como Ocidente, ok? Mas ele entra no Oriente também, quer ver? Ele ataca também o Oriente, aqui, ó. E de uma delas saiu uma ponta, um chifre muito pequeno, um chifre pequeno, o qual cresceu muito, sempre nasce pequenininho. Gente, os problemas nascem pequenininho. A pedrinha ali pequenininha, e você não vê, quando vê tá grande, quando você tá caindo. Cuidado, preste atenção, as coisas começam pequenininho, vai crescendo. Se você não cortar logo pela raiz, vai crescendo. Aquilo que você ignorava, isso não é de nada, daqui a pouco tá grande, cuidado. Ó, e de uma delas saiu uma ponta muito pequena, um chifre pequeno, o qual cresceu muito para o meio-dia para cima e para o Oriente, lá para os países orientais, e para a Terra Formosa. Qual é a Terra Formosa? Ela fica no Oriente. Jerusalém. É a Terra Formosa, o mundo inteiro quer Jerusalém. A gente sabe que alguns querem a Amazônia também, mas aqui não tá falando da Amazônia. A Amazônia eles querem por outro motivo. Mas a Terra Formosa, Jerusalém, é um lugar espiritual que todo mundo quer. A espiritualidade ali é muito maior do que da Amazônia. Ok? Em Jerusalém tem todo tipo de anjos por ali rodeando, do bem e do mal, tá tudo, a guerra tá ali. Tá ali, gente, do bem e do mal. Não pensa que é só do bem, não. Do mal também tá por ali. Porque a Bíblia fala que o homem, o iníquo, vai sentar no templo de Deus, se fazendo de Deus. Então, ali em Jerusalém, tem anjos do bem e do mal. E pessoas do bem e do mal. Nunca esqueça disso. Eu estou na Terra Santa. Santa no sentido de ser espiritual.
Mas não pensa que ali todo mundo é santo, bonzinho. Gente, não é não. Ali circula tanto anjos do bem quanto anjos do mal. É só você raciocinar um pouquinho e conhecer a Bíblia. Vamos lá? E se engrandeceu ante o exército dos céus. Peraí, deixa eu ver aqui o último que eu li. Ah, chegou na Terra Formosa, tá vendo? Foi para o Oriente e para a Terra Formosa, Jerusalém. Não está escrito Jerusalém, mas qual é a Terra Formosa no Oriente, gente? É Jerusalém. E se engrandeceu ante o exército dos céus. Você sabe o que é exército do céu, gente? É os anjos, os arcanjos de Deus, Pai. Vamos lá? E se engrandeceu ante o exército dos céus. Tudo isso começou com um bode, um chifre pequeno, no meio dos olhos. E depois caiu, nasceu 4. E ele já está fazendo tudo isso. Vamos lá. Já derrotou o carneiro de 2 chifres. Seria esse carneiro judeus e efraimitas? Seria eles? Carneiro de 2 chifres? Teve uma época que ninguém vicia eles. Pensar? Vamos lá. Então, esse bode que foi... O bode foi do Oriente. Não. O bode não foi do Oriente. O bode foi do Ocidente. O bode vai do Ocidente para a Terra Formosa. É mais uma dica para você entender aquele quarto animal que a Bíblia fala, que é o último. Daniel 7. Só tem 4 os animais, gente. 3 tem comparações com animais que nós conhecemos. O 4 não tem comparação, porque é terrível, não tem que comparar com nada. E agora aqui apareceu esse bode, que tem um chifre no meio dos olhos. Você já viu por aí um bode com chifre no meio dos olhos, gente? Vocês já viram? Você pode ter visto bode, pode ter visto bode dali, da acolá, que representa isso e aquilo, mas você não viu um bode ainda com chifre dentro dos olhos. Mas esse, ele primeiro aparece com chifre dentro dos olhos, depois o chifre quebra, mas nas 4. Um para cada direção do vento. Eu, aqui na minha interpretação, norte, sul, leste, oeste, ok. E para o céu, e para cima também, que a Bíblia fala. Ok? Vamos lá? Chegou ao exército dos céus. Ó, o 10, versículo 10. E se engrandeceu ante o exército dos céus, e alguns do exército e das estrelas deitou por terra e os pisou. Ala! E alguns, ó, no 10, e engrandeceu-se ante o exército dos céus. Começou lá a insultar os anjos do Deus vivo, o exército que Deus tem. Que o nosso Deus é Senhor dos exércitos. Ai, eu creio na Deus que não tem guerra, que é só paz e amor. Então você não crê no Deus da Bíblia. Você não crê no Deus da Bíblia, porque o Deus da Bíblia é Senhor dos exércitos e ninguém vence ele. Vamos lá? E engrandeceu ante ao exército dos céus, e alguns dos exércitos e das estrelas deitou por terra, e alguns do exército e das estrelas, que estrelas é anjos, ok? Deitou por terra e os pisou. E os pisou. Quem pisou nele? O exército do céu e as estrelas. Fez cair e pisou em cima dele. De quem? Do bode, que já está com 4 chifres, está tudo tutelado. Vamos lá? O 11. E se engrandeceu ante o príncipe do exército, príncipe do exército, gente. Príncipe é príncipe, está acima de... Só tem o pai acima do príncipe. Só tem o rei acima do príncipe.
E se engrandeceu ante o príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício. Lembra lá? Do sacrifício? Está tudo pronto para construir o terceiro templo em Jerusalém. A princípio vai ter sacrifício, depois vai ser tirado. Está na Bíblia, gente, está na Bíblia. Não adianta jogar do livro de Daniel fora. Não adianta dizer que você não crê no livro de Daniel. Está na Bíblia. Eu prefiro acreditar e vou acreditar em nome de Jesus para sempre no que está escrito na palavra do Deus vivo. Não é? E se engrandeceu ante o príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício. E o lugar do seu santuário foi lançado por terra. O lugar do seu santuário foi lançado por terra. E o exército lhe foi entregue com o sacrifício contínuo. E o exército lhe foi entregue com o sacrifício contínuo por causa das transgressões. E lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou. E lançou a verdade por terra. E parou o sacrifício. Quem é que quer proibir da gente ler a Bíblia, da gente orar? Quem quer proibir? Quem quer dizer que a mentira é a verdade e a verdade é a mentira? Gente, se você que está no Brasil não entender isso, você não entendeu nada da Bíblia. Olha aqui, ó, tudo isso está acontecendo. E o exército lhe foi entregue com sacrifício contínuo por causa das transgressões e lançou a verdade por terra. Derrubou a verdade. Verdade, tu não é mais verdade. Verdade, tu tá pisada. Agora é a mentira que prospera. É o que tem no Brasil, no mundo, aliás, no mundo, mas no Brasil a gente tá vivendo isso assim, muito fresquinho. Ok, gente? E aí, lançou a verdade por terra e prosperou. Gente, mas como que ninguém faz nada? Como que ninguém? Parece que tá todo mundo, como dizia minha mãe, que Deus o tenha. Parece que tá todo mundo benzido. Benzido é tipo assim, você fica assim, sem saber o que fazer. Fica assim meio, que, oh. Por que que ninguém faz nada? Não fez até agora. Tô esperando fazer, mas até agora não fez. E por que, gente? E por que que a mentira tá prosperando, gente? Por que que a verdade está lutando tanto e a mentira tá prosperando? A mentira lá. 3 pessoas da mentira. 6 no Brasil. 3 pessoas da mentira. 6. Até agora não foi feito nada. E eles estão prosperando. Se você não conhecer o livro de Daniel, você não vai entender o que está acontecendo na face da terra. Mas calma que vai ter fim. Calma que o ancião de dias vem. Você precisa orar e pedir pelo ancião de dias para ele vir. Ok? Vamos lá. Esse ancião de dias está Daniel 7. Vamos lá, vamos aqui. Gente, olha cá, olha lá, gente. Lançou a verdade por terra e fez isso e prosperou. Depois ouvi um santo que falava e disse, outro santo, aquele que falava, até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados.
sabe por que Jerusalém ainda não foi pisada de novo? Que já foi no passado. Sabe por que Jerusalém não foi pisada de novo? Porque não tem o templo e o sacrifício. Quando fazer o templo e começar o sacrifício, vai ser pisada de novo. Porque o bode vai fazer parar o sacrifício e vai jogar a verdade por terra. Oh, Senhor. O que se encontra no templo? O que é mais precioso para os judeus e que se encontra no templo? O que, gente? O que? Quem aí acerta? Quem acerta em dizer? Torá. Que na tradução que veio do grego diz que é lei. Mas não é lei. Não é lei de trânsito, lei disso, lei daquilo. É Torá, que significa instruções do eterno Deus para uma vida santa. Vai ter no templo, a verdade. Mas a Bíblia diz que vai jogar a verdade por terra. Eles já estão querendo fazer isso no mundo inteiro, gente. Toda a Bíblia é verdade. Toda a Bíblia é Torá. A nova aliança é Torá. É instrução. A nova aliança é instrução. Jesus é a palavra de Deus. Quando eles querem calar a boca dos cristãos, quando eles querem proibir Natal, querem proibir família, marido e mulher, pai e filho, quer proibir orar, quer proibir ler a Bíblia, quer proibir fazer o Pai Nosso, quer proibir... Gente, eles estão jogando a verdade por terra. Ok? Tudo é verdade, gente. É tudo instrução de Deus. Livros antigos da Bíblia e livros novos da Bíblia é tudo instrução de Deus. Você queira ou você creia ou você não creia, isso aí, fala com Deus. É tudo instrução de Deus, é tudo Torá, é tudo verdade. Antigos livros e novos livros, e eles vão jogar por terra. Eles estão proibindo. Senhor, tem compaixão de nós. Mas não pensa que Deus vai deixar a gente abandonado. É nessas horas que muitos milagres vão acontecer. Mas creia. Creia, gente. Parece que eles estão destruindo a verdade, mas não tem como destruir a verdade. Põe isso na cabeça de vocês. Parece que eles estão destruindo os santos. Os santos são os anjos de Deus vivo. Eu tive essa revelação ontem. Parece que eles estão destruindo, mas não tem como destruir o santo de Deus verdadeiro. Não tem como, gente. Pode derrubar, mas eles levantam. Pode jogar a verdade por terra, mas ela ergue de novo. Não tem como acabar com a verdade. Vamos lá? E ele me disse até... Peraí, deixa eu voltar aqui que eu fiquei muito tempo falando. Tem que voltar no... Olha, é grande. O versículo 13. Depois ouvi o santo que falava e disse a outro santo. O santo que falava a outro santo, ok? Um santo que falava outro santo, gente. Aqui entra anjos no meio, gente. Não é só os crentes, não, gente. Não é só... Ai, fez guerra contra os crentes e venceu. Não é só contra os crentes, não, gente. É contra os anjos de Deus. Olha, um santo fala com outro santo. E disse o outro santo, aquele que falava, até quando durará a visão do contínuo sacrifício da transgressão assoladora? Até quando, Senhor, vai durar esse assolador no meio dos cristãos e no meio dos judeus? Não se engane, gente. Eles não estão pisando em Israel ainda, em Jerusalém ainda, porque o templo não está levantado. Quando levantar o templo e colocar a verdade lá dentro da Torá e eles fazer os sacrifícios que eles eram acostumados a fazer, eles vão pisar a verdade. O bode do 4 chifres vai lá. É tudo, esse livro de Daniel é uma coisa ligada com a outra, o Apocalipse também. Tem outras passagens bíblicas, mas para mim não perder muito,
eu já estou gastando bastante tempo só aqui. Vamos lá. Vamos lá. O que aconteceu? E aí pergunta. É uma pergunta que faz. É uma pergunta. Depois ouvi um santo que falava a outro santo. Não é só a gente não, gente. É os anjos de Deus também em guerra. E disse outro santo, aquele que falava, até quando durará? Até quando durará, Senhor? Essa visão assoladora. Gente, na época Daniel nem tinha crente. Nem tinha crente evangélico, cristão, nem tinha. Mas ele já viu um santo falando com outro ali. Não é só crente. Ai, vai fazer guerra contra os crentes e vencer. Não, gente, não é só com pessoas, não. É com anjos. Anjos, que os anjos de Deus também são chamados santos de Deus. Ok? E fala, até quando essa visão assoladora vai acontecer? Para que sejam entregues o santuário e o exército a fim de serem pisados. O santuário, o templo de Jerusalém. Vai ser pisado. Vai ser pisado. Preste atenção. Se você não conhecer Daniel, você vai acreditar em tudo que fala por aí pela internet, mas não vai entender nada. E ele me diz, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Sim, Deus vai purificar o santuário, gente. Quanto que dá 2.300 tardes e manhãs? Quanto que dá? 2.300 tardes e manhãs. Para que o santuário seja purificado. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma semelhança, eis que se me apresentou diante uma semelhança de homem. Nasce a esperança, agora não é mais bode, agora é homem. Homem. O Senhor Jesus nem tinha nascido homem ainda. Deus não tinha nascido homem ainda. Vamos lá? E eis que me apareceu diante uma como a semelhança de homem. Homem. E ouvi uma voz de homem nas margens do Ulai, a qual gritou e diz, Gabriel. Gabriel é o anjo que cuida de Israel, das mulheres grávidas, que apareceu para Maria, tá? E disse, Gabriel, dá a entender a esta visão. Veio uma voz humana de homem e falou, Gabriel, dá a entender. Vamos ver o que Gabriel vai fazer. E veio perto de onde eu estava, Daniel falando, e vindo ele, fiquei assombrado e caí sobre o meu rosto. Era tanta coisa que Daniel via, mas quando veio em direção dele o Gabriel, ele caiu sobre o rosto. Mas ele me diz, entende, filho do homem? Que Daniel também é filho do homem. Entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. No fim do tempo. É daqui para frente, gente, é o fim do tempo. Essa live tá ficando grande. Vai ficar, esse meu celular demora para passar pro YouTube, vai ficar e não sei quanto tempo passando, um dia, mas enfim. Por isso que eu preciso fazer live no YouTube. Que vai ser, não precisa ter passando. Ok?
porque esta visão se realizará no fim do tempo. E estando ele falando comigo, caí o meu rosto em terra, adormecido. Ele, pois, me tocou e me fez estar de pé, que parece muito com João no Apocalipse, e disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Fim, lembro sempre dessa palavra, fim. Ah, mas já aconteceu. Mas não teve fim, como é que já aconteceu? Tem vários versículos aqui que falam que é por fim, gente. Agora o versículo 20. Aquele carneiro que viste com 2 pontas. Ah, vamos lá ver o carneiro. Agora explica que era o carneiro. Lembra que eu achei até que seria Judá e Efraim, porque dividiram, né? O povo. Vamos lá ver quem é? Aquele carneiro que viste com 2 pontas são os reis da Média e da Pérsia. Com tudo que era de terrível na Média e na Pérsia, gente, não era ainda o pior. O pior ainda está por vir, que é o bode do Ocidente. Um chifre entre os olhos, mas depois esse chifre quebra e nasce 4. Vamos lá? Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O bode peludo é o rei da Grécia. Grécia é na Europa. O carneiro era da Média e da Pérsia, ok? Mas o bode peludo é o rei da Grécia. Grécia é da Europa. E a ponta grande que tinha entre os olhos é o rei primeiro. O primeiro rei. E o ter sido quebrado, levantado-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com força, não com a força dela. Não levanta da nação, mas não com a força dela. Preste atenção. Levanta da nação, mas não com a força dela. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz de cara e será entendido em adivinhações. Ele vai adivinhar tudo. Seria pela tecnologia, internet? Eu não sei, gente. Aqui fala que seria de adivinhações. E se fortalecerá em sua força, mas não pelo seu próprio poder. Não é pelo seu próprio poder esse rei vai agir. Esse rei não vai ter poder. Não é pelo poder da Grécia, não é pelo próprio poder. Vamos ver, vamos continuar lendo. E prosperará e fará o que lhe aprouver e destruirá os fortes e o povo santo. Ok, gente? Agora entra o povo santo. Agora que entra o povo santo. Quando fala de seres humanos, fala povo santo. Quando fala dos santos, está falando de anjos. Eu creio que Deus está me ajudando a entender isso, gente. Ninguém me falou isso. Eu estou lendo, isso está me vindo na mente. Ok? Depois, é uma guerra espiritual, mas que também vai afetar o humano santo de Deus, ok? E fará que ele aprover e destruirá os fortes e o povo santo. Mas essa palavra destruirá, ela não interpreta ela ao pé da letra. Porque destruirá é como se acabasse para sempre. Mas o povo santo não acaba para sempre. O povo santo, ele é abatido. Mas ele não é destruído. Porque
nem a morte acaba com o povo santo. Coloque isso na sua cabeça, nem a morte, porque ressuscita. Nem a morte, é isso que os satanistas não entendem. Que nem a morte acabou com Jesus de Nazaré. Nem a morte. E Jesus agora não morre mais. Entendes tu isso? O satanista pensa que a morte acabou com Jesus de Nazaré. Deixa eles pensarem. Tomara que eles abram a mente. Veja que Jesus está bem vivinho. E está vendo tudo que está acontecendo. E tudo. Ele é obediente ao Pai. E o Pai está no controle de todas as coisas. Vamos lá? Ele fala, eu não concordo com esse versículo de destruir, gente. Ele vai abater, destruir. É Deus é quem destrói, é o Eterno que destrói, o Eterno é que destrói. O Eterno é que destrói as coisas. O Eterno não vai destruir o seu próprio povo. A não ser que esteja, que o povo não é mais povo dele, que está em pecado, que está seguindo o maligno, aí é outra história, tá? Mas o servo de Deus que está servindo a Deus, o povo de Deus que está servindo ao Eterno, Deus não vai acabar com eles, não vai destruir eles. Eles podem ser abatidos pelos inimigos. Ok? Que é o que está escrito. Que vai atacar o povo. Olha lá. Quer dizer, aqui está escrito destruirá, mas é que eu falei, eu não concordo com essa tradução. Eu não preciso concordar com toda tradução, gente. Eu não preciso concordar com toda tradução, porque é uma interpretação de quem fez a tradução. Ok? E tem muitas palavras que você pode usar numa tradução. Vamos lá. A qualidade, ó, por causa... E engrandecerá, e por causa da tranquilidade destruirá muitos, e se levantará contra o príncipe dos príncipes. Aqui é onde que arruma a pior confusão. Foi lá, brigou com os anjos, bateu os anjos, brigou com o povo santo, abateu o povo santo, e agora para onde que parte? Oi. Para o príncipe dos príncipes. Conhece aquela história antiga lá, que já está lá em Ezequiel? Alguém que queria subir acima de Deus? Vamos lá. Então estava tendo vitória com os anjos, com o povo, agora só me resta o príncipe dos príncipes, só me resta ele. E lá vai. Se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão. Sem mão. As pessoas falam que Jesus é o braço de Deus e que o Espírito Santo é a mão de Deus. Esse estudo é lindo, maravilhoso. Quando aquele bode que já fez uma arruaça terrível, já sentou no lugar santo, já jogou a verdade por terra, já atacou os anjos do Altíssimo, o exército, já atacou o povo do Altíssimo, agora ele parte para cima do Altíssimo. Agora ele parte para cima do príncipe. Príncipe dos príncipes, rei dos reis, senhor dos senhores, Deus dos deuses. Você não precisa ter medo de falar aí, gente, tá tudo na Bíblia, vamos lá. Ele vai, esse príncipe aqui, ele tinha que colocar com P maiúsculo. O escritor tinha que pôr esse primeiro, príncipe dos príncipes, esse príncipe aqui tinha que ser com P maiúsculo, ok? Mas sem mão será quebrado. Não vai precisar nem pegar a mão assim para virar, para quebrar. Não vai precisar nem fazer isso. Sem mão será quebrado. E a visão da tarde e da manhã foi dita, é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque só daqui há muitos
dias, tempos, épocas se cumprirá. E eu, Daniel, meu querido Daniel, chega lá no céu, dá um abraço nele. Enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei. E ele ainda tinha que trabalhar para o rei da Babilônia, viu, gente? E espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. E hoje nós temos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Hoje nós temos o Apocalipse, que fala com o sopro da sua boca. Tem também Tessalonicenses 2. Com um sopro da sua boca. Por isso que não vai precisar nem de mão. É com o sopro da sua boca. O príncipe dos príncipes destrói o inimigo para sempre. Destrói o bode e lança no fogo, porque o quarto animal termina no fogo. Leia capítulo 7 de Daniel. Leia também Apocalipse. A besta e falso profeta será lançado no lago de fogo. E agora vamos confiar no nosso Senhor, que Ele está conosco. Só Ele pode nos ajudar. Só Ele pode nos ajudar. Senhor, que o Senhor entre, clamamos, Senhor, vá no Brasil, Pai. Vá no Brasil, dê a vitória. No nome de Jesus, nosso príncipe. Dê a vitória ali para aquele povo que busca a justiça. Que eles venham crer, que eles venham se converter. Gente, esse povo que está na rua precisa se converter ao Senhor Jesus de verdade, gente. Não adianta só amar a pátria, tem que amar o príncipe, porque é só o príncipe que vai derrubar esse poder das trevas. Confiamos, esperamos no príncipe. O príncipe de Israel, príncipe das nações, filho de Deus Altíssimo, que falou: eu e o Pai somos um. A Bíblia diz: todas as coisas foram colocadas na mão dele. Só tem um que está acima dele, o Pai. Aleluia, glória a Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. O resto são anjos, arcanjos e seres humanos e outros seres que não sei. E seres, mais seres, mais seres, mais seres. Mas, Pai, Filho e Espírito Santo. O resto são as criaturas. Ok? Não é o Todo-Poderoso. E o príncipe dos príncipes é que vai nos dar a vitória eterna. Ele volta. Ele volta. Que dia lindo será, gente. Essa é a maior esperança do crente. Esse vídeo ficou grande, talvez eu... Não sei se eu consegui fazer aqui, consegui modificar alguma coisa aqui. Se eu puder fazer número 1, número 2 vídeos, vou ver, quem sabe, né? Tô aprendendo. Pai, shalom, shalom.